Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. A nossa videoaula de hoje é sobre projeto social. Como realizar uma ação social na comunidade eficiente. Fica comigo até o final, compartilha essa videoaula na igreja, com os irmãos, com os amigos e presta atenção no passo a passo bem simples de como fazer um projeto social bem eficiente na comunidade, tá bom? Fica comigo até o final e compartilhe. Vamos lá. Primeiro ponto que precisamos partir é a questão do planejamento e, lógico, da execução de um projeto social. Aquilo que você não planeja, você já planejou o fracasso. Portanto, precisa de planejamento e uma execução eficiente. Então, nós nos baseamos aqui pelos princípios da palavra de Deus. São Mateus, capítulo 25, dos versos aí 35, 36, o próprio Jesus falando sobre os salvos, sobre aqueles que trabalharão para Deus nos últimos dias. Jesus falou da seguinte maneira: porque tive fome e destes de comer, tive sede e destes de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então, quando Jesus está falando desse ministério, Jesus fez isso por meio da sua igreja, por meio do seu povo dos últimos dias. A própria Ellen White, no Espírito de Profecia, no livro Beneficência Social, página 175, ela diz assim: Jesus vê a oportunidade de ajudar aos que estão em grande necessidade de ajuda, indo encontrá-los aonde estão. Então Jesus vê uma grande oportunidade para ajudar as pessoas, mas Jesus não espera ou não esperava que as pessoas viessem até ele. Ele muitas vezes ele ia até essas pessoas. Então nós partimos desses dois princípios, que nós devemos buscar as pessoas onde elas estão, e nós precisamos então permitir que Jesus mate a fome das pessoas por meio de nós, mate a sede das pessoas por meio de nós, visitar aqueles que precisam e atender nas suas mais diversas necessidades, tá bom? Então vamos lá. Qual é o processo para um projeto social bem definido a partir desses princípios da palavra de Deus que já comentamos? O primeiro passo é descobrir, o segundo é planejar, o terceiro é executar e eu acredito que o mais importante é até acompanhar. E você vai entender isso no final da nossa videoaula. Primeiro, descobrir o quê? Descobrir as necessidades da comunidade juntamente com a sua equipe. Às vezes nós estamos fazendo um projeto social que não está alcançando a comunidade, não está beneficiando a comunidade. Então, às vezes, nós estamos oferecendo uma coisa que eles não precisam. Então, como é que eu faço para descobrir as necessidades do meu bairro, da minha cidade, da minha localidade, da minha comunidade? De uma forma bem simples. Nós precisamos extrair aí princípios até da perícia investigatória, né? Os peritos, quando querem descobrir um crime, eles vão montando ali tipo um mosaico, né, de informações para alcançar o objetivo. Então, primeiro passo, pesquisar de casa em casa. É uma maneira bem simples de você descobrir o que o bairro precisa. Se você necessitar dessa pesquisa, eu posso mandar no seu e-mail. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail, você fala comigo no particular, eu posso te mandar essa pesquisa aí. Mas se você não quiser pesquisar de casa em casa, que é um método bem eficiente, você pode perguntar para a própria igreja lá do seu bairro. Então, a igreja que ela brota do próprio bairro, ela deve saber quais são as necessidades ali da localidade. Mas talvez você está querendo evangelizar e atender um bairro onde não tem uma igreja, então não tem como fazer isso. Então você pode perguntar para pessoas que moram lá, que conhecem a localidade, conhecem a geografia e perguntar sobre as necessidades. Você pode buscar na prefeitura, nas iniciativas políticas, eles sabem, eles têm pesquisa disso também. Você tem que verificar as matérias de jornais, porque os jornais denunciam muitas das coisas que o bairro está precisando e você pode ir no site do IBGE, você vai encontrar muita informação também. Então tem algumas dicas aqui de como descobrir as necessidades de um determinado bairro. Precisa coçar onde está a coceira, ser eficiente, tá bom? Proativo e direto na necessidade. Número 2, planejar. O planejamento é tão importante quanto descobrir as necessidades do bairro. Faça um planejamento por escrito. Esse negócio assim de falar audivelmente, sem anotar nada, tem a tendência de desviar do objetivo do projeto conforme o tempo passa, tá bom? Deixa tudo por escrito. Então, como é que você precisa fazer? Primeiro, tem que ter uma equipe, como eu já falei, não trabalhe sozinho, pessoas da sua inteira confiança, que têm afinidades com o projeto de assistência social, ASA, ADRA, projetos sociais, né? Ministério da Mulher, Ministério Jovem, Projeto Caleb, evangelismo, tá bom? Número 2, delegar tarefas para cada pessoa da sua equipe. Não faça nada sozinho e cada um ali da equipe precisa ter uma tarefa para alcançar o objetivo do projeto. Número 2, estabelecer datas. E eu estou me referindo aqui a datas para começar. Não precisa necessariamente ter datas para terminar, e eu vou explicar. Vamos supor que dentro de um evangelismo você vai fazer um projeto social. Então precisa ter a data para iniciar. Depois de descobrir as necessidades, de fazer um planejamento, a equipe está toda treinada, daí estabelece uma data de lançamento. Então pode ser uma vez por semana,
2 vezes por semana, no máximo uma vez a cada 15 dias. Um projeto social uma vez por mês, ele tem a tendência de se acabar. Não tem como, nem sempre permanece com muita frequência o projeto que funcione só 12 vezes por ano. É muito pouco. Na realidade, as pessoas têm necessidades o tempo inteiro. Então, um projeto social bem sucedido pode ser diariamente, uma vez a cada 2 dias, né? Um dia sim, um dia não, 3 vezes por semana, uma vez por semana e uma vez a cada 15 dias. Eu já acho que já está no perigo, mas ainda é plausível. Outro passo é fazer o orçamento. Da onde virão os dinheiros, a receita para subsidiar esse projeto e no que vocês irão gastar. Então faça o orçamento de tudo, até para você não ficar perdidão e faltar dinheiro, etc e tal. Você precisa também nesse projeto social ter um ponto de apoio. Pode ser uma igreja, uma escola, uma associação de moradores, uma união de moradores, pode ser ali uma creche. Você vai descobrir ali uma garagem, alguma coisa assim do tipo para ser seu ponto de apoio para atender as necessidades do bairro. Outro passo, faça um roteiro. As pessoas precisam perceber que você realmente planejou cada passo. O roteiro vai te ajudar a eliminar aquele tempo perdido. Perder tempo com aquilo que não é importante e não vai contribuir para o sucesso do projeto. Selecione os materiais, equipamento ou equipamentos que você pode utilizar nesse projeto social. Se for um projeto social de saúde, por exemplo, tem lá aquela maquininha para teste de glicemia, aferição de pressão, aplicação de flúor, etc. Eu não vou ser muito detalhista nisso, mas no projeto social que você escolheu, obviamente vai precisar de alguma coisa, de materiais e equipamentos, ou algum tipo de equipamento, então esteja preparado para isso. Um detalhe interessante é que tem muito projeto social que não vai para frente porque os moradores não sabem do que está acontecendo. Então a propaganda tem que ser por meio do Instagram, do bairro, o grupo do WhatsApp do bairro, panfletagem de casa em casa, carro de som, faixa, utilizar a rádio da cidade, vai lá, pega 1 hora, 2 horas na rádio da cidade, programa de televisão, e você então vai popularizar então o projeto social. E além que você pode utilizar também os próprios irmãos da igreja. Tenha um alvo. Tudo na vida nós precisamos ter alvos. Quantas pessoas vão ser atendidas, quantas famílias, se for doação de cestas básicas, quantas cestas básicas. Então faça tudo com cadastro. Anote o nome das pessoas, o endereço, quantas pessoas na casa, né? Assim como a prefeitura faz o cadastro das famílias, você que é um instrumento de Deus, utilizando aí das ferramentas que a igreja fornece, faça o cadastro de todo mundo para que você tenha algo tudo organizado, tudo bonitinho, sabendo onde as pessoas moram, tá? Então, continuando, dando sequência aqui, o penúltimo passo. O penúltimo passo é na hora de executar o projeto, né? Como executar o projeto social de uma maneira bem sucedida. Então, na execução pode ser doação de alimentos, né? Já pensou que legal? Doar alimento para pessoas ou famílias que são realmente carentes, mas você também pode fazer uma classe de culinária vegetariana ou de alimentação saudável, e você vai cadastrar 25 famílias que se interessem por fazer esse projeto social. Mas também o projeto social pode ser levando médicos para atender, pediatras, médicos com consultas gratuitas, consultoria jurídica com advogados. Muitas pessoas não têm condições de pagar uma consulta com advogado, mas se levar um advogado ali vai ser uma coisa muito interessante para atender os idosos nos seus direitos, etc, etc. Uma coisa que é bem esquecido é como atender o seu pet. Então você imagine, vai fazer um projeto social que o pet vai ser atendido, o animalzinho de estimação da comunidade. Então geralmente não tem no público atendimento para esses animais e uma consulta é muito cara. Então seria uma coisa bem interessante conseguir veterinários para atender o pet ali do bairro, da comunidade, levando dentista. Pode ser também aulas de artesanato, muito legal isso, né? Corte e costura, cadastra lá 50 pessoas, 40 pessoas, 1, 2 vezes por semana. Então o projeto social, ele não tem a finalidade de ser uma isca para você simplesmente pregar o evangelho. O projeto social é da forma como Jesus fez, preencher a necessidade das pessoas, independente se elas vão aceitar o evangelho ou não. Mas você também pode fazer projetos sociais para fazer uma academia a céu aberto. Se você tem pessoas lá que são formadas em educação física, etc e tal, então você pode reunir um grupo de pessoas num horário confortável, utilizando até cabo de vassoura para poder fazer os exercícios, etc. Um varal solidário também seria muito interessante. Nesse exato momento, tem 2 igrejas minhas que estão fazendo varal solidário nesse exato momento. Então a comunidade vai ter uma peça boa, de qualidade, seminova, nada de peça furada, velha, não. Uma coisa bem bacana. Pode ter projeto social de massagem, manicure, pedicure, limpeza de pele, culinária vegetariana, até aulas de música, aula de violão, de canto, aulas de inglês, o tal do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, se você tem professoras na sua igreja, e daí você marca ali para a comunidade, no seu ponto de apoio,
fazer aulas para aprender a ler e escrever, aprender um outro idioma. Então eu coloquei várias opções aí na tela que você pode utilizar em muitas outras. Se você precisa de mais ideias, eu vou colocar no link aqui embaixo para que você então seja bem sucedido com projetos sociais. Olha que interessante o método que Jesus trabalhava para a salvação de almas. Mateus capítulo 4, verso 23 diz: "E percorria Jesus toda a Galileia." O que ele fazia? Ensinando nas sinagogas, número 1. Número 2, pregando o evangelho do reino. Número 3, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então perceba que o ministério de Cristo tinha um tripé, né, de ensinar, de pregar, de curar, de atender as necessidades das pessoas, independente se elas iriam aceitá-lo ou não. Então nós precisamos demonstrar para a comunidade que nós amamos a cada uma delas sem segundas intenções, embora nós queremos salvar todo mundo, nós queremos apresentar a cruz, queremos apresentar a verdade, queremos que a maioria delas ou todas elas venham se batizar e entrar na igreja adventista do sétimo dia, mas precisamos atender as pessoas mesmo que elas não correspondam, tá bom? No livro Conselhos para a Igreja, página 315, o Espírito de Profecia fala da seguinte maneira: ao irem eles de casa em casa, encontrarão acesso a muitos corações, presta atenção nisso, muitos que de outra maneira jamais teriam ouvido a mensagem do Evangelho serão alcançados. A demonstração dos princípios, por exemplo, da reforma de saúde, muito fará no sentido de afastar o preconceito contra a nossa obra evangélica. O grande médico, está falando de Jesus, originador da obra médico-missionária, abençoará todos os que assim se esforçarem para comunicar a verdade para esse tempo. Portanto, amigos, a pregação do evangelho não é só com a Bíblia, é com a nossa vida, com obras de amor, atos de bondade, preenchendo a necessidade das pessoas e, como esse texto afirma, tem pessoas que serão alcançadas só dessa maneira, tá bom? Então, todo projeto social, toda atividade da igreja, escola sabatina, culto jovem, acampamento, qualquer projeto da igreja precisa ter uma finalidade de apresentar o amor de Cristo, que Ele perdoa, que Ele restaura os corações quebrantados, que Ele vai voltar, que está próximo de voltar. Então, nós precisamos atender as pessoas, independente se elas irão aceitar ou não a nossa mensagem, porque nós não podemos ser seletivos. Essa história de entregar a cesta básica só para quem vai se batizar, alguma coisa do tipo, está errado. Todas as pessoas que estão famintas precisamos atender na medida do possível e qualquer outro tipo de necessidade. Às vezes na sua comunidade, um bairro rico, e você acha assim, não, ação social, projeto social é só para os pobres. Não. Projetos sociais devem ser feitos também para alcançar pessoas ricas e por isso que tem encontro de casais, a aula de culinária vegetariana, eles também gostam disso. Eles também gostam de ajudar, mesmo que eles não sejam cristãos, os ricos gostam de ajudar os bairros mais pobres e eles gostam de se filiar a projetos dessa natureza e você pode alcançar pessoas ricas com a ajuda deles. Portanto, queridos, o último passo aqui da nossa aula é acompanhar o projeto. O projeto não foi feito para terminar logo depois que o evangelismo termina. Não faça uma bobagem dessa. Eu recomendo fortemente que pelo menos aos domingos o projeto social possa continuar. Então pode ser domingo de manhã, domingo à tarde ou antes de começar o culto de domingo à noite. Uma vez que o culto de domingo à noite é um culto evangelístico, então coloque um projeto social atrelado ao culto de domingo e faça o acompanhamento semanal com a ASA, com os diáconos e diaconisas, os anciãos, o ministério pessoal, as duplas missionárias, os pequenos grupos e a escola sabatina com suas unidades. Então precisa fazer um acompanhamento. Não deixe o projeto acabar. Foi feito um grande investimento e você vai ser bem sucedido a longo prazo, médio prazo, ganhando almas para Cristo de uma maneira mais eficiente. Nem só de Bíblia viverá o homem. O ser humano também precisa de outras necessidades e você e eu fomos chamados para isso. Portanto, faça o acompanhamento da equipe, se está funcionando, se aquelas pessoas que você delegou, se elas estão cumprindo o objetivo, se precisa de informação, se as datas estão sendo cumpridas, se o orçamento não foi estourado, se o ponto de apoio é no meio do povo, se foi eficiente, se o roteiro está sendo seguido, se os materiais são eficientes, se a propaganda alcançou o maior número de pessoas e se os alvos estão sendo alcançados. Se porventura os alvos não estão sendo alcançados, alguma coisa precisa ser consertada, arrumada, tá bom? Então, o projeto social ela não tem fim. Ele deve continuar o tempo inteiro, o ano todo. Eu não sou a favor de mutirão de Natal só no Natal. Eu acredito que mutirão de Natal pode ser todo dia. Embora não seja a data, o evento Natal, as pessoas passam fome constantemente. Necessidade, o ser humano tem o tempo inteiro. Portanto, o projeto social precisa ter um ciclo infindável até o dia da volta de Jesus. Que tal? Se você tiver mais dúvidas, fale comigo, vou deixar meu e-mail aqui e posso fornecer mais algum material para você. Põe em prática e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Fique com Deus e compartilhe o vídeo, por favor.